por esta. O Procurador-Geral da República confirmou que a ex-juíza presidente do Tribunal de Contas deve ir a julgamento nos próximos dias. Isalgina Gamboa é acusada, suspeita da prática dos crimes de corrupção, extorsão e peculato. Quero ouvi-lo, Lindo Bernardo Tito. Boa noite. O que é que nos pode dizer sobre boa noite, Lada. E boa noite, o que foi dito pelo Procurador-Geral da República? Boa noite, telespectador. Boa noite, Dr. Bali Xiong. Bom, vamos lá ver se conseguimos situar os telespectadores e lembrar outros, né? A doutora Isalgina Gamboa foi objeto de uma denúncia de uma organização não governamental angolana, Macangola, de ter tentado extorquir dois ministros do governo de Angola, designadamente o ministro da Energia e Águas e o ministro dos Petróleos, né? Ora, em relação ao ministro dos Petróleos, o Macangola denunciou que a doutora Isalgina Gamboa, na qualidade de presidente do Tribunal de Contas, pediu àquele que permitisse atribuir a ela 1% das cotas da refinaria de Lobito. E isto não agradou ao ministro, que apresentou ao Presidente da República este alegado pedido da doutora Isalgina Gamboa. Quanto ao ministro de Energia e Água, há informação de que Macangola também ter sido contactado o ministro pelo filho da doutora Isalgina Gamboa, acho que o Hélio Cruz, a pedir que fosse atribuído à empresa dele as linhas de montagem de energia de alta tensão, né? Igualmente o ministro entendeu que não era correto e não era aceitável este pedido e apresentou a denúncia ao Presidente da República. O Presidente da República, em posse dessa informação, marcou uma reunião com os dois ministros em causa, com a ex-presidente do Tribunal de Contas, a doutora Isalgina Gamboa, com a atual presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira, e com a vice-presidente do MPLA, ou seja, o Presidente procurou fazer uma cariação. Essa informação é da Macangola, né? E dessa cariação ficou claro que, de facto, esses dois contactos aconteceram. E o mais grave no meio de tudo isso é que foi dito que a doutora Isalgina Gamboa exigiu a tal participação na refinaria de Benguela, com possibilidade de dar visto positivo a qualquer fiscalização preventiva que fosse feita em relação a este projeto, do ponto de vista financeiro. O mesmo aconteceria com a eventual atribuição da empreitada da montagem das linhas de transformação no transporte de energia de alta tensão. Bom, isto é que levou a que a Procuradoria, antes de qualquer denúncia formal, olhou para essas denúncias públicas e começou a fazer a investigação. Primeiro abriu um inquérito e, a partir do inquérito, passou depois a outra fase, que é a constituição da doutora Isalgina Gamboa como arguida no processo e depois, obviamente, de ela ter renunciado às funções, com aquele momento que vivemos, se renuncia, não renuncia, se renuncia como presidente e fica como juíza conselheira do Tribunal de Contas, ou se renuncia às duas coisas, acabou por renunciar às duas coisas. E então chegamos no momento em que parece-me que há a conclusão da instrução preparatória do processo e provavelmente nos próximos dias irá transitar para o Tribunal Supremo para que depois comece a fase de julgamento. Deixa só dizer que esta fase de julgamento poderá demorar algum tempo, porque os advogados, ao que prevejo, irão requerer instrução contraditória, porque há algumas coisas, segundo os bastidores, que não estão muito bem claras, porque a ela está a ser imputados os crimes de corrupção, mas, de extorsão e peculato. Diz que estas informações que nos está a passar e a passar em cadeia nacional foram obtidas através do site Macangola. Estas informações são dignas de crédito?
Bom, as informações foram objeto depois de investigação, né? Foram objeto de investigação e, aliás, os ministros referidos parecem ter sido ouvidos, segundo o que eu percebi do pronunciamento digno Procurador-Geral da República, parece terem sido ouvidos, porque ele disse que foram ouvidos a altas figuras do Estado angolano, parecem ter sido ouvidos os ministros, mas isso não basta ouvir os ministros, não basta pegar na denúncia e depois investigar e provar ou não provar. O que será mais importante é a discussão da causa em sede de julgamento, porque até aqui a doutora Exalginda Gamboa está assistida de um princípio de presunção de inocência e ela irá se defender com todas as armas que tiver, porque para mim o que me cria dificuldade de entender é destes factos que eu narrei, onde está a corrupção, primeiro, e onde está a extorsão materialmente concretizada e onde está o peculato, né? Eu precisava de perceber um pouquinho mais em relação ao processo, que não conheço, se de facto esses crimes, corrupção, a peculato e extorsão, se foi provado durante a instrução preparatória ou apenas é fumo sem fogo. Obrigada. Doutor Bali Chionga, quero ouvi-lo também. Está confirmado que o processo que envolve a ex-juíza presidente do Tribunal de Contas vai a julgamento dentro de dias. Foi divulgada esta informação pelo Procurador-Geral da República, Helder Pita Gross. Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Lindo Bernardo Tito. Boa noite, os telespectadores. Leda, como perceberá, eu não vou adentrar vou dizer duas coisas. A primeira é que as entidades têm a obrigação de verificar todas as denúncias que sejam feitas e as competentes, no caso em concreto, a Procuradoria da República, tem de verificar e, se houver indícios bastantes, começar o próprio processo. Até aí tudo bem. Depois não digo mais nada porque, estando a pessoa protegida pelo princípio da presunção de inocência, obrigado, penso que, aliás, vai virando um pouco moda fazer quase que uma espécie de pré-justiça no espaço público. E a segunda coisa que eu iria dizer é: a justiça, infelizmente, está a tomar um desafio que tem de prestar informação sobre determinados processos, porque nós temos milhares de processos no país. E porquê só aquele cidadão, porquê só aquela cidadã, podíamos dizer, porque goza de um foro próprio, enfim, se trata de um... Mas veja, todos nós somos iguais perante a lei. Mas existem responsabilidades acrescidas para um juiz presidente de um Tribunal de Contas, pelas responsabilidades em particular que este tribunal tem, e olhando para aquilo que é a bandeira do Presidente da República em relação ao combate à corrupção. Estou de acordo. O combate à corrupção são cargos de confiança. É indicada para assumir um cargo que deve fiscalizar as contas do Estado. Sim. E pesam sobre si estas acusações. É grave ou não? É grave, mas são graves também todos os outros. E o que é que eu quero dizer? Olhar para esse desafio de quase a justiça chegar à praça pública e viver uma espécie de Big Brother, passo o termo, de ter que trazer publicamente tudo o que está a fazer. Mas existem ou não aqueles casos considerados mediáticos? Leda, eu compreendo, mas esse mediatismo não pode arrastar a justiça a fazer como se tivesse a obrigação de ir para o TikTok, para o WhatsApp e essas coisas. A justiça é uma coisa sagrada. Imagine, aliás, foi feito um primeiro pronunciamento, foi pública a própria a instrução que ela iria, não é? Haveria instrução preparatória sobre o assunto e, portanto, há processo. Isso já foi público. O meu entendimento é que isso bastava. Mas há aqui um desafio, não é só da justiça angolana, é da justiça no mundo, de as pessoas irem pedindo cada vez mais informações sobre estes tais processos mediáticos, mas eu continuo a dizer, todos nós somos iguais perante a lei. E se os processos normais de pessoas normais não são discutidos em praça pública, por que é que os processos dessas ditas pessoas com responsabilidade acrescida têm de ser? E aqui
Penso que a própria Justiça, falo da Procuradoria, mas falo também dos tribunais. Aliás, Leda, discute-se na praça pública decisões de tribunais e algumas vezes até as próprias decisões são desvirtuadas. O que é que nós começamos a ver? Nós começamos a ter juízes não investidos desse poder na rua. Aqui há um desafio da Justiça, da Procuradoria, estaria a falar dos órgãos de justiça, por exemplo, criarem gabinetes de comunicação com competência para começarem a delimitar que tipo de informação deve vir a público para não ferir o princípio da presunção de inocência e para não expor a pessoa. Isso é fundamental, mas Leda, esse é um desafio. Não estou a eu acho que é importante que essa informação chegue, mas qual é o volume, qual é a quantidade da informação e qual é o limite que é permitido trazer a público, porque vai trazer discussão, para continuar a salvaguardar a presunção de inocência, porque é um princípio basilar do Estado de Direito. De resto, vamos aguardar, aliás, como o Dr. Lindo disse, os advogados vão requerer instrução contraditória, o que me parece completamente normal, aliás. O juiz de garantias é essa figura que entrou e é, em princípio, muito importante para a garantia da ampla defesa e, portanto, não posso dizer muito mais se não passar essa informação. Sim, mas sabe que o pronunciamento em relação ao julgamento que deverá acontecer a Exalgina Gamboa foi feito pelo Procurador-Geral da República. Eu compreendo, por isso é que eu estou a dizer, eu ouço o Procurador e compreendo a necessidade da Procuradoria e dos tribunais, estou a falar dos órgãos de justiça, disse, essa crítica não é só de Angola, é de outros lugares onde praticamente exige-se, quase que se exige, os titulares desses órgãos virem publicamente falar para as pessoas sobre os processos. Só que as pessoas, não são, todas elas não compreendem o direito. E, portanto, caberá a esses titulares, porque têm maior responsabilidade em relação à preservação do Estado de Direito, dizer assim, bem, com esses desafios que existem, vamos então, por via de um gabinete de comunicação, delimitar que tipo de informação deve ser trazida a público. Porque, Leda, imagino que depois, no final das contas, a senhora é inocentada. O que é que aconteceu na praça pública? Já um julgamento, um pré-julgamento. Então, há que ter esse cuidado. Eu estou a dizer, é importante, mas aqui uma necessidade de, a par das informações, salvaguardar o Estado de Direito.